Bom, como exemplo, eu vou começar a fazer uma modificação no cubo para gerar uma tipografia, só para mostrar como funcionam algumas ferramentas básicas aqui no Blender. Então, eu vou para o modo de visualização na minha vista frontal e aqui eu vou fazer algumas subdivisões. O Blender utiliza o metro como medida padrão, então a gente está vendo aqui já um objeto selecionado na vista frontal. Ele apresenta metro, né, como medida, poderia mudar para centímetros, por exemplo, né, mas vou manter aqui a medida padrão. Eu vou trabalhar com a ferramenta, quando eu clico em alguns atalhos aqui do meu teclado, eu consigo fazer algumas modificações. Então, por exemplo, se eu clicar no S, vou fazer uma escala. Então, eu posso ir por uma outra medida. Eu podia fazer essas anotações também diretamente aqui, colocando, por exemplo, 3 metros, e aí ele vai assumir o cubo como medida final também. Então, funciona também digitando, né, a forma do objeto para ter a medida final. Aqui, como o objeto selecionado, quando eu clico no objeto selecionado, eu posso movimentar ele apertando G. Então, consigo tirar ele da posição. Então, ele agarra, né, o objeto, eu posso movimentar. Eu posso fixar algumas posições, por exemplo, fazendo G, Z, ele vai fixar para mim. Por mais que eu force para ir para a esquerda ou para a direita, ele vai fixar só no eixo Z. Eu posso fixar no eixo X, então GX, mesma coisa. E o eixo Y, então quando eu vou para no eixo Y, também faço a mesma coisa, GY, eu só movimento aqui no Y. Então, essa é uma opção importante, que muitas vezes eu preciso modificar algo no objeto e uso os eixos como fixação, né, para fixar como uma âncora, né, e eu movimento o objeto de uma forma que possibilita eu transformar o objeto mantendo sempre o alinhamento dele em relação ao espaço. Então, vou utilizar para construção, vou utilizar aqui as opções, algumas opções que eu tenho aqui de ferramenta. Eu posso também dar zoom out, zoom a partir do clicar aqui no mais, no tal cursor. Eu posso fazer isso também com o scroll, né, com o botão no centro do objeto e girando ele. Ao girar o scroll, ele faz também aproximação ou distanciamento do objeto. Aqui, como ele saiu do modo de ortográfica, eu voltei para ortográfica e volto para perspectiva. Eu seleciono o wireframe, eu consigo ver que ele está em perspectiva quando ele está em ortográfica, por exemplo. Então aqui me dá a sensação de profundidade, e no outro modo eu não tenho essa sensação de profundidade, porque ele é uma vista ortográfica. Então, voltando aqui no modo, vou usar o wireframe só para a gente visualizar algumas ferramentas e alguns usos.